Revista Justiça Entrevista. E vamos embarcar então em uma jornada que vai além da atmosfera terrestre para explorar um campo do direito que está se expandindo rapidamente, o direito espacial. Com o avanço das tecnologias e ainda o crescente interesse de nações e empresas privadas na exploração espacial, surgem novas questões legais que desafiam discussões e entendimentos jurídicos. Desde a regulamentação de satélites até a mineração de asteroides, o direito espacial abrange uma variedade de temas fascinantes que são vitais para o futuro da humanidade lá no espaço. E nós vamos conversar hoje com ele, que é especialista em direito digital, mas também é membro da Comissão de Direito Espacial da OAB de Santos, São Paulo. Doutor Fernando Peres, seja bem-vindo, bom dia. Olá, muito bom dia, querido Sérgio, queridos ouvintes, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês. O senhor sempre falando aqui sobre o direito digital, mas temos também que falar sobre o direito espacial. Por quê, doutor Fernando Peres? Veja, de uma forma ou de outra, tudo está ligado com tecnologia, né? A forma como nós estamos explorando o espaço, buscando recursos, conhecendo também o mundo lá de fora, ele envolve várias inovações tecnológicas e nos últimos anos isso tem evoluído bastante. É claro que os propósitos, né? A aplicação dessa tecnologia ela tem como diferentes propósitos, tanto bélicos, né? De segurança, de exploração e até mesmo a continuidade da humanidade, da nossa sociedade daqui para o futuro, né? E quando a gente fala de direito espacial, é um tema que vem sendo discutido cada vez mais ultimamente, porém ele fica sempre muito ligado a uma imagem que é lançamento de foguete, que é só a guerra espacial, mas o direito espacial ele é muito mais amplo, né? Nessa concepção e nas nossas necessidades hoje. Formalmente, né, o direito espacial ele pode ser considerado um ramo do direito internacional público, mas ele é também, né, ele pode ser considerado, né, uma matéria já do direito à parte, em que pode ser estudado e desenvolvido, e hoje existem profissionais se especializando em direito espacial também. Então veja que assim as nossas atividades no espaço, como a gente comentou, não se refletem só no lançamento de foguetes, mas hoje existem satélites, por exemplo, que ajudam no mercado agro, as comunicações, ou seja, estão muito mais fortalecidas. Esse papel, ele transfere, ele sai de uma concepção de que antes era só o Estado, né? Era só poderes públicos que detinham, por exemplo, determinadas tecnologias, e hoje a gente vê como a SpaceX, por exemplo, e muitas outras empresas privadas que não só prestam serviços, né, para os governos, mas têm as suas ações comerciais também. Então é muito importante, e quando a gente pensa em diferentes áreas, né, de não só de segurança, mas de controle das atividades como a terra, o mar, o ar, o cyberespaço, né, dentro do direito digital, nós temos um espaço também. Então as forças de segurança veem espaços, isso já há muito tempo, como uma área de proteção, e também o viés comercial ele é cada vez mais fortalecido. Por isso que tratar de direitos, né, do que pode e que não pode ser feito, para uma concepção de proteção e bem da humanidade, pensando que o que está lá em cima pode nos atingir de uma forma muito mais impactante, né, e também regular, né, a propriedade, regular o que a gente pode ou não pode fazer com o que a gente encontra lá fora, não só uma discussão muito importante, mas já é uma prática necessária para que a gente tenha controle, né, das nossas atividades, não só aqui na Terra, como no espaço. E tem toda a relação com o direito internacional, né? De fato, quando a gente pensa no espaço, é diferente de fronteiras físicas, né, de fronteiras onde a gente atravessa, e numa mesma concepção de cyberespaço, né, é difícil você definir fronteiras físicas, até mesmo para definição de jurisdição, de soberania, quando a gente está na internet. No espaço é a mesma coisa. Ou seja, nós estamos muito mais vulneráveis, né, em relação a ações que ocorrem no espaço. De uma forma prática, né, imagine só um satélite que, mesmo que esteja sob o nosso território geoestacionário, que ele fique só aqui no nosso país, ele pode atingir, por exemplo, comunicações, interceptações,
pode enviar informações para outros países, e não só. Essa questão de soberania e de defesa do espaço, ela tem um viés bélico, um viés de proteção militar muito forte também. Então, um satélite, uma arma que esteja aqui no meu território, ele pode atingir outro território, né? Então, a visão, isso por uma questão de alcance de uma arma, de um satélite, de um objeto, de uma estação espacial, ela é muito ampla. E nós temos também esses objetos, né, circundando a Terra e passando por vários países, né, como a estação espacial que dá a volta no planeta todo em 1h30, veja só, a cada 1h30 a estação espacial e muitos outros satélites podem dar a volta no planeta todo. Isso pode atingir, né, não só a soberania, mas a segurança também, né, de todos nós. Doutor Fernando Peres, temos esse assunto, ele é muito abrangente, porque estamos falando de ocupação do espaço. Mas quais são os principais tratados e convenções internacionais que regem esse uso do espaço e como eles são aplicados entre os diferentes países? Essa é uma discussão, Sérgio, que vem, que ela não é nova, porém ela foi desenvolvida e fortalecida há muitas décadas atrás, né? A corrida espacial, ela começa, assim, existem várias atividades, né, que alcançaram o espaço, ou muito próximo do que é o espaço, em ações na Segunda Guerra Mundial, em experimentos pós-guerra, mas com o lançamento do Sputnik, né, do satélite pela União Soviética, essa preocupação de não só de quem vai chegar primeiro, e teve uma corrida espacial, né, entre a União Soviética e os Estados Unidos, algo que foi muito forte durante a Guerra Fria, mas não só sobre quem vai chegar primeiro, né, porque esse é um direito relativo, mas assim, de quem vai ficar com quem, de quem vai chegar na Lua e quem vai ficar com quem. Então isso durante a década de 50 foi bastante discutido, e já na década de 60, os primeiros tratados, as primeiras leis, elas foram desenvolvidas e que permanecem até hoje e que servem de base para que a gente possa regular essas atividades no espaço. E eu dou o destaque para o Tratado do Espaço Exterior, que é de 1967, e ele define várias dessas regras que, inclusive, nós utilizamos até aqui hoje. É considerado como se fosse uma carta magna, né, do direito espacial, porque é nela que a gente se baseia para muitas atividades. Então, esse tratado, veja que é da década de 60, ele estabelece várias regras que são importantes, que são fundamentais nesse sentido. O Brasil, ele vem adotar, ratificar, adotar em 1969 esse tratado. E a principal discussão, a principal base desse tratado é que cada país, né, cada estado, ele é responsável pelas atividades que conduz no espaço, seja pelas atividades do próprio estado, quanto atividades comerciais também. Então, é uma das principais leis sobre o tema. E partindo a partir disso, né, a partir desses tratados que falam sobre responsabilidade, existem vários outros tratados também, muitos deles relacionados à questão de viagens espaciais, né, como, por exemplo, existe um acordo, o Brasil, isso foi praticado mais, né, bastante durante a Guerra Fria, entre os Estados Unidos, primeiro a União Soviética, e hoje vários países que fazem lançamentos, como a China também, que constrói sua própria estação espacial. Então, por exemplo, houve um acordo para salvamento de objetos, né, de cápsulas, por exemplo, que caíam, de astronautas que iam para determinados países, e o acordo é para que, se a cápsula, um objeto, um astronauta caísse em determinado país, eles seriam responsáveis por ajudar no salvamento e deveriam restituir, por exemplo, não poderiam ficar com esses objetos. Além disso, hoje no espaço existem milhares e dezenas de milhares de objetos, de satélites, né, de nanosatélites a satélites compartilhados por vários países. E quando eu falo nanosatélites, quando a gente pensa em satélite, não precisa ser aquele equipamento relativamente grande, do tamanho de um carro, ou aqueles conhecidos, né, como que nós temos notícias, que trazem fotos e informações sobre os espaços. Hoje é possível você enviar satélites pequenos, de poucos quilos, por exemplo, que servem a um propósito.
Agora, quando um desses objetos ele cai na Terra e atinge, por exemplo, alguma propriedade, causa algum tipo de dano para alguém, né, há um acordo, há uma convenção também que determina que o país que lançou esse objeto, ele é responsável por qualquer dano que ocorra aqui na Terra. E o país que eu digo, quando eu falo o Estado, hoje o Estado também ele é responsável pelos lançamentos privados, né? O que era antigamente só de missão dos Estados, né, de agências governamentais espaciais, hoje também muitas empresas privadas acabam fazendo isso. E por isso há um outro acordo, e aí não se restringe, né, essa questão de responsabilidade e esses pontos não se restringe só a Estados Unidos e União Soviética, como nós temos comentado, mas todo país que lança por si próprio, por sua iniciativa, ou também por iniciativa ou com a ajuda de outros lançadores, como por exemplo o Brasil, ele pode construir um satélite que vai ser, né, enviado ao espaço por um foguete de um outro país, né? Então essa responsabilidade ela fica sobre o Brasil também. E por isso que é importante, e há uma outra convenção que também regula o direito espacial, é que todo objeto lançado para o espaço, ele precisa ser registrado. Existem várias informações que precisam ser computadas para que seja feito um rastreamento desse objeto para verificar se ele está cumprindo, né, com as normas internacionais, com a legislação nesse sentido também. Então existem várias dessas questões relacionadas aos danos que esses objetos podem causar, e existem outras questões, como por exemplo, né, na corrida, por exemplo, na corrida espacial, onde nós procurávamos ir cada vez mais para a Lua, e hoje pensamos em ir para Marte em outros países. Há um acordo, por exemplo, do final da década de 70, 1979, que é o Acordo da Lua, né? Ele define que, né, não só a Lua, mas outros objetos, outros planetas, eles são patrimônio comum da humanidade, e a exploração ela só pode ser feita com um regime, né, com um acordo internacional e também para o bem da humanidade. Eu não posso hoje chegar na Lua e pensar como antigamente se fazia quando estava uma terra, eu vou lá, fico com a minha bandeira e falar, esse pedaço da Lua é meu, né, ou esse planeta que eu cheguei primeiro é meu. Então existe um acordo em que eu não posso tomar posse desses planetas, e a exploração econômica ela tem que estar de acordo, ela tem que obedecer a uma convenção, né, um acordo internacional, e também eu não posso tomar posse inteiro de um planeta como esse, né? Então parece que é tudo coisa de ficção científica, mas hoje é mais realidade do que nunca. Deixa eu puxar para um outro lado do direito espacial, nessas questões de segurança e defesa, né? Até quando estávamos fechando essa pauta, surgiu a notícia que Israel, por exemplo, conseguiu interceptar lá no espaço um foguete que vinha de um país vizinho. Esta questão da guerra que estamos passando agora, e o que tem a ver isso com o direito espacial? Veja, essa questão da guerra, né, da guerra nas estrelas, né, da guerra espacial, era uma preocupação muito grande na Guerra Fria. Inclusive Estados Unidos e Rússia e vários outros países tinham sistemas de defesa espacial, né, até para identificação e eventualmente até mobilização de algum míssil, de algum foguete, né, que poderia alcançar o espaço. E por que o espaço hoje é perigoso? Porque se você chega com uma arma como essa no espaço, você consegue fazer com que ela alcance o seu destino com menor quantidade de força, de combustível e até mais rápido também. Essa questão é muito delicada, e essa discussão ela precisa que se desenvolver a partir de agora, porque não há, por exemplo, um tratado, não há algo que impeça a militarização, o uso militar do espaço. Há um impedimento da militarização, ou seja, eu colocar, por exemplo, armas, eu colocar, né, naves espaciais, satélites que tenham como objetivo bélico, objetivo militar, e deixar eles no espaço. Eu não estou impedido, isso o país, o Estado, ele não está impedido de mandar um foguete para o espaço para que ele atinja, por exemplo, o seu destino aqui. Há um tratado, por exemplo, que eu não posso utilizar dentro desses vários tratados e vários acordos, né, que foram sendo costurados a partir desses tratados principais. Há um acordo também que eu não poderia utilizar no espaço, eu não poderia utilizar no espaço armas nucleares, uma bomba nuclear,
lançar do espaço, por exemplo, porque o potencial, né, de defesa em relação a isso, ele é mínimo e causaria um dano não só a um país, mas a muitos outros países, não ao planeta inteiro. Mas veja só, então não é proibido que um país ele lance, por exemplo, um míssil para o espaço e de lá ele procura atingir o seu objetivo. Por isso que esses sistemas de proteção antimísseis, né, antifoguetes que são utilizados pelos países, nós temos observado, né, na prática, independente de discussões acerca da guerra, mas nós temos observado como essa tecnologia tem sido utilizada. Ela precisa prever também não só esses mísseis que chegam, né, a baixa altura, relativamente a baixa altura, atitude nesse sentido, mas tudo que vem do espaço também. E essa é uma arma que vai ser cada vez mais utilizada a partir de agora. Doutor Fernando Peres, para concluirmos aqui, já que estamos falando sobre o direito espacial, né? O senhor já citou essas empresas como a SpaceX, a Blue Origin, entrando nessa arena espacial. O que podemos dizer sobre o que regula essa atividade espacial? Essas empresas estão sujeitas apenas às leis dos seus países ou também os outros países terão direito de fazer alguma exigência? Não, a partir do momento que eu alcanço o espaço, independente de qual seja a concepção, existem algumas concepções e definições do que é o espaço, a partir de qual que é a linha que separa, né? A atmosfera do espaço. Mas a partir do momento que uma empresa privada ela acessa o espaço, ela está sujeita a todas essas regras, seja de forma direta ou indireta, porque o país dessa empresa ele está sujeito a regulação, a cumprir com essas normas também, né? Ele é responsável mesmo por essas empresas privadas. Empresas privadas como a SpaceX, a Boeing e muitas outras, em vários outros países, a Índia lança satélites, né? A Rússia lança satélites, a China lança satélites, e vários outros países. A França, ela vem aqui na América do Sul fazer também lançamentos. Veja só, todos eles, independente se é uma agência governamental ou se é uma agência privada, todas elas estão sujeitas a essa regulação. A maioria das agências privadas hoje prestam serviços para empresas governamentais, como a SpaceX, prestando serviços para a NASA, por exemplo. É muito mais vantajoso, né, economicamente, talvez, para essas empresas investirem seus recursos em outras pesquisas, na construção de outros objetos, do que, por exemplo, um foguete para levar recursos, para levar objetos para a Estação Espacial Internacional. Então, a participação de empresas privadas, ela já é muito impactante no mundo todo, e todas elas estão sujeitas a essas questões. E não só as grandes empresas. Empresas que desenvolvem satélites ou outros objetos em menor escala também estão responsáveis por isso. E nós temos várias dessas empresas aqui no Brasil também. O Brasil não tem uma legislação hoje própria a respeito disso, que está em discussão no Congresso, mas o Brasil observando a legislação, os acordos, os tratados internacionais, está sujeito às mesmas medidas, né, de proteção para a sociedade. Tanto é que muitos desses satélites, né, não só produzidos no Brasil, mas em outros países, ou assim como a Estação Espacial Internacional, eles são compartilhados, né? Há um consórcio de utilização, de fabricação, de manutenção, de cobrimento de gastos, por exemplo. Então, a participação internacional, ela é importante, mas são questões que vão ser muito discutidas e polarizadas, como, por exemplo, a China, que hoje constrói a sua própria estação espacial, né, com o propósito de manter seus estudos, pesquisas e a própria inteligência de construção dessas máquinas para si própria. Então, hoje estamos não só saindo, né, mas estamos aumentando o campo de interferência de uso geográfico, político, econômico e bélico para o espaço também. E para o senhor, doutor Fernando Peres, qual é a visão sobre o futuro do direito espacial? Quais são os maiores desafios e também as oportunidades que o senhor prevê para o futuro, já que temos também até a preocupação, né? É tanto lixo espacial que ouvimos falar dizer, e qual vai ser a preocupação, então, também nesse sentido? Olha, de fato, há tanto lixo espacial, se nós pegarmos um mapa, né? Se nós pudéssemos ver a quantidade de satélites, né?
e outros objetos que, até mesmo sucatas espaciais que possuem no espaço, a gente ficaria muito assustado e é muito comum, né? Não é raro algumas dessas partes caírem no nosso território. Mas o campo do direito espacial, mas não só naquilo que regula, mas nas oportunidades comerciais, elas estão tão ativas, elas são tão importantes hoje, que há inclusive cursos de empreendedorismo para negócios espaciais. Hoje aqui no Brasil se procura formar profissionais com o propósito de identificar oportunidades de conexão entre a Terra e o céu. Hoje, né, existem diversas tecnologias com a internet das coisas, as comunicações são melhoradas, o 5G. Então imagine, por exemplo, né, o uso dessas informações, né, de georreferenciamento, de geolocalização, de questões de comunicação para ser utilizado em tantas áreas que não possuem acesso à internet, ou aquela fazenda que quer ter algum tipo de controle, por exemplo, sobre a lavoura. Ou seja, existem diversas oportunidades e negócios que podem ser aplicados, que já são desenvolvidos e, como eu disse, inclusive há cursos já formando profissionais aqui no Brasil. E todas essas ações, elas precisam de uma regulação e as empresas precisam saber o que podem e o que não podem fazer. Não somente para registrar, por exemplo, os produtos, né, que acabam criando, os objetos que desejam lançar para o espaço, mas também saber quais são os limites. Existem preocupações, por exemplo, sobre preocupações que são conectadas e que nós por muitas vezes discutimos, como, por exemplo, a proteção dos nossos dados especiais, a própria questão da segurança nacional, como nós comentamos, né? Direitos, danos morais, danos materiais que podem ser ocasionados pelo mau uso desses equipamentos, e além de todas as responsabilidades, não só governamentais, mas privadas também das empresas que desenvolvem esses produtos. Então, com o mercado de negócios, né, de empreendedorismo espacial em alta, é necessário também que nós saibamos quais são os nossos limites, não só aqui na Terra, mas a partir do momento que aquilo chega no céu, até onde que a gente pode ir. Né? Se o espaço é infinito, talvez as leis precisem existir para regular essas atividades, para que todos nós tenhamos uma proteção, né, estejamos, né, acolhidos, não só juridicamente, mas contra outros direitos e ameaças que podem existir. Conversamos com o Dr. Fernando Peres, que além de especialista em direito digital, também é membro da Comissão de Direito Espacial da OAB de Santos, e falamos então sobre o direito espacial. Dr. Fernando, muito obrigado por estar conosco. Até a próxima. Eu que agradeço e que todos tenham uma excelente semana. Muito obrigado.